Nós já falamos várias vezes em outros vídeos sobre a importância da motivação durante os estudos dos alunos. E também comentamos que a autoestima, ou seja, a maneira como o estudante percebe as suas capacidades, vai influenciar também no quão motivado ele vai estar para aprender. Hoje nós vamos falar sobre quais fatores estão envolvidos na autoestima dos alunos. E também vamos discutir o que podemos fazer para melhorar a percepção que eles têm deles próprios. Bom, se você assistiu ao nosso vídeo sobre motivação, talvez você se lembre daquilo que chamamos de efeito Pigmalião, que é aquela tendência que os pais, que os professores têm de favorecer aqueles alunos que eles acreditam ter maior potencial. Isso acontece porque quando os educadores imaginam que uma criança é mais inteligente, mais dedicada, eles tendem a dar mais atenção e a incentivá-la mais. Isso, obviamente, tem um impacto positivo a longo prazo. Porém, nós não comentamos naquele vídeo sobre o efeito anti-Pigmalião, que acontece quando os professores têm expectativas negativas sobre alguns alunos. E isso faz com que esses alunos recebam menos atenção e mais coerção. Talvez você já tenha imaginado como que esses efeitos têm uma característica de se autoalimentar. Porque, veja bem, se um professor acredita que o aluno tem potencial, ele dá mais atenção, dá mais apoio, o que faz com que o aluno tenha um bom desempenho. E isso reforça a crença do professor de que aquele é um bom estudante e por isso continua fornecendo ao aprendiz uma atenção diferenciada. E o mesmo acontece com o efeito anti-Pigmalião. Uma professora que acredita que o aluno não tem boas chances de passar de ano vai acabar dando pouco incentivo a esse estudante. E aí, como consequência, o aluno tende a aprender menos e possivelmente vai ter resultados muito abaixo da média, o que faz com que a professora acredite que ela estava certa o tempo todo. Ou seja, quando falamos de motivação, quando falamos de autoestima dos alunos, nós somos obrigados a prestar atenção nesses comportamentos. E os professores podem fazer isso de maneira não consciente e talvez até de formas bem sutis. E por isso eles devem cultivar o hábito de se monitorarem, além de valorizar qualquer aluno que mostre um interesse no aprendizado. Mas é claro que a autoestima do aluno não é feita só das expectativas que os professores têm dele. Há também uma percepção de suas próprias capacidades para lidar com os problemas propostos em sala. Se o aluno percebe que não tem capacidade para aprender o que está sendo ensinado por ser algo muito difícil, ele certamente vai se perceber como alguém incapaz. O que resulta, é claro, na desmotivação. E é por isso que falamos que deve haver uma aprendizagem que minimize os erros dos alunos e na qual os desafios cresçam gradualmente. Assim, o estudante percebe que suas capacidades estão de acordo com a demanda escolar. E é lógico que, às vezes, um conteúdo mais complexo pode sim dificultar o avanço dos alunos. E é por isso que é necessário começar pelo básico e mostrar aos alunos que eles conseguem sim lidar com aquilo. E essa é uma estratégia muito melhor do que dar todo o conteúdo complexo de uma vez, esperando que os alunos entendam tudo, que eles assimilem o sentido completo da coisa. Nós chamamos a autopercepção da nossa capacidade de autoeficácia. E o melhor caminho para desenvolvermos a autoeficácia dos alunos é através de experiências graduais de sucesso. Mas a gente pode pensar também no caso oposto. Se o aluno percebe os problemas como fáceis demais, a escola ou a faculdade não vão ser encarados de forma séria. Aí vai ser aquele aluno que falta aula, que dá pouca atenção às atividades e que termina tudo correndo e depois fica conversando com os alunos que ainda nem terminaram na mesma velocidade que ele. E aqui a gente está entrando em outro assunto que também está muito associado à autoestima e motivação dos alunos, que são as diferenças individuais. E não dá para negar que os estudantes diferem entre si, tanto em questão de habilidades cognitivas, como em relação à personalidade. O exemplo que acabamos de dar demonstra que nós temos que considerar a variação das habilidades cognitivas para o interesse genuíno nos espaços educacionais. Um aluno que tem um grande conhecimento de mundo, que raciocina rápido e que faz deduções de forma mais certeira, certamente vai aprender numa velocidade maior. Isso é óbvio. E a grande questão que a gente se depara quando falamos de sala de aula é que nem todos os alunos vão ser assim. A gente vai ter aluno que aprende muito rápido, mas a gente também vai ter aluno aprendendo bem mais lentamente. E vamos também ter aqueles estudantes que estão com uma aprendizagem intermediária entre esses dois casos. E a pergunta que
que fica é: como lidar com todas essas diferenças? Bom, nós não temos uma boa resposta para isso não. O ideal seria que o professor conseguisse ajustar os desafios de acordo com a demanda cognitiva de cada aluno. Mas isso é impraticável na educação brasileira, com sala que às vezes tem muito mais de 40 alunos. Mas o que fazer então? Já foi proposto que os alunos sejam separados por desempenho, para que o currículo seja adequado. Mas essa ideia recebe fortes críticas que apontam que isso pode gerar um senso de hierarquia entre os alunos, com os de maior desempenho tendo maior prestígio. Além disso, também foi apontado que isso reduz o convívio com as diferenças, algo que é natural na sociedade, algo que é natural nos contextos de trabalho. Bom, a gente não está aqui para fornecer uma resposta direta, mas certamente no modelo educacional que temos hoje, nós estamos muito longe do ideal. Mas vamos lá, continuando a falar sobre diferenças individuais, mas agora pensando no temperamento e na personalidade. Da mesma forma que os alunos que tiram melhores notas tendem a receber mais atenção dos professores, os estudantes mais extrovertidos, mais participativos, são normalmente mais incentivados a participarem das atividades e das discussões, por se pronunciarem de forma natural. E é claro que o professor tem sim que respeitar os limites de cada aluno, mas a presença dos alunos mais introvertidos significa que o professor deve fornecer um apoio extra e ainda mais incentivo para eles se pronunciarem, para eles participarem. E essa não é a única característica que varia entre os alunos. Algo marcante para os professores são os alunos mais impulsivos e energéticos. São aqueles que percebem o estudo como algo muito desconfortável por não trazer uma vantagem imediata. Então, é claro, vão recorrer à bagunça, à distração. O problema dos alunos impulsivos é que eles são alvo da atenção dos professores, principalmente quando se desviam daquilo que precisa ser feito. Mas quando o professor para a aula para repreender o aluno, esperando que ele se comporte, na verdade, ele pode estar gerando o efeito oposto. Se você assistiu o vídeo em que falamos sobre como funciona o reforço e a punição do comportamento, você vai lembrar que não temos como falar que todos os alunos vão interpretar uma situação da mesma forma. Então, chamar a atenção do aluno pode ser realmente uma punição para alguns alunos, porque diminui a probabilidade de que alguns alunos façam bagunça depois no futuro. Porém, alguns estudantes, principalmente os mais impulsivos, podem interpretar essa chamada de atenção como um reforço, porque de alguma forma ele conseguiu se tornar o centro das atenções. E às vezes é o único momento em que o professor vai dirigir a palavra a ele. E aí o estudante aproveita o tempo da aula para se tornar um destaque, para ser o momento especial em que o professor fica chamando a atenção dele. E apesar de ser algo bem negativo, ao menos o aluno vai estar se esquivando de fazer as atividades que ele tem que fazer. Se for um caso extremo, pode ser que essa criança sofra do TDAH. Aliás, já falamos de TDAH em outro vídeo aqui no canal. E sendo assim, o aluno precisa de acompanhamento profissional especializado para lidar com o comportamento. Mas, de qualquer forma, o melhor que os professores podem fazer é não apenas punir o comportamento inadequado, mas também elogiar, é claro, o comportamento adequado, o comportamento certo. Então, se um aluno que agita a sala para ganhar a atenção do professor for elogiado por se comportar bem em determinado dia, é mais provável que ele continue se comportando bem também nos outros dias. E essa técnica, aos poucos, permite mudar o comportamento dos alunos em sala de aula. Ou seja, nós podemos perceber que muitas são as variáveis por trás da autoestima, da autoeficácia e da motivação dos alunos. Mas, por sorte, muitas dessas variáveis podem ser controladas pelos pais e professores, que se beneficiarão muito da aproximação com os achados da psicologia. E vale destacar que esse vídeo é baseado no livro Pedagogia do Fracasso, escrito pelos pesquisadores Henrique Simplício e Vitor Haas. E agora eu queria saber a sua opinião. Como você acha que nós, professores, podemos motivar mais os alunos na sala de aula? E se você quiser sugerir algum vídeo, só deixar na barra dos comentários. Agora, se você quiser conversar diretamente comigo e com os outros membros da nossa comunidade, aí você vai ter que virar apoiador. É só clicar no link da descrição e a gente se vê lá no grupo secreto e exclusivo lá do Telegram. Até a próxima.